Olá, meus irmãos, como estão? Tudo bem? Você está bem? Isso, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Hoje nós vamos recordar um pouquinho a aula passada, que foi a transmissão oculta de pensamentos, que nós estamos ligados por pensamentos, né? Algumas pessoas. E também falamos de sonhos. Olha que bênção! Você já parou para pensar isso? Que bênção esses sonhos que são para nós? Essa grande possibilidade de nós reencontrarmos aqueles que já partiram, né, já foram para o plano espiritual, e a gente ter esses reencontros através de sonhos, mesmo com pessoas encarnadas, às vezes distantes, mesmo próximas, nós temos esses encontros espirituais todas as noites com os nossos amigos. Olha que bacana, isso é uma bênção, não é? Aquelas pessoas que alguém da família desencarnou, veja como é a possibilidade da gente encontrar através do sonho, através das psicografias, dos médiums, né? Eles voltarem para contar pra gente alguma coisa, mas a gente mesmo pode fazer isso, encontrar através dos sonhos. E o que a gente precisa fazer? Orar. Peça através de oração, antes de dormir, de você encontrar com determinada pessoa, se for permitido isso. Às vezes não é permitido, mas se for permitido você encontrar com essa pessoa no sonho, que você lembre desse encontro. Porque encontrar a gente encontra, mas às vezes a gente não lembra. Devido ao nosso cérebro, lembra que é material e retém um pouco. Mas há a possibilidade de você lembrar. Olha que bacana. É uma bênção, Deus é maravilhoso, tá? Hoje nós vamos ver catalepsia e letargia. E eu vou começar com um texto de Leon Denis, num livro chamado No Invisível. Esse autor, eu recomendo vocês a leitura de livros dele, tá? Tem vários livros dele e é recomendado. Ele é um filósofo, eu particularmente vejo assim, é um filósofo assim, da doutrina. Ele escreve que é uma maravilha, né? Filosofando é muito bacana. Então, aqueles que gostam, leiam os livros de Leon Denis. Ele ali, um pouco depois de Kardec, tá? Ele divulga o espiritismo ali naquela época, e ele é muito bacana, tá? Eu gosto muito dos livros dele, tá? Então ele diz o seguinte: o homem é para si mesmo um mistério vivo. Nós somos um mistério para nós, não é não? Nós não nos conhecemos. Você se conhece? Sabe tudo sobre você? Porque às vezes a gente fica preocupado em querer saber tudo da vida do outro e se esquece de olhar para dentro. Essa que é aquela busca do autoconhecimento. Já ouviram falar? Autoconhecimento, de você se autoconhecer, que é fundamental nessa busca espiritual, a gente se conhecer, né? Então ele diz mais: de seu ser não se conhece nem utiliza senão a superfície. Nós não utilizamos tudo, todos os nossos potenciais, as nossas capacidades, só algumas coisas. E aí diz mais: em sua personalidade profundas e ignoradas, em que dormitam forças, conhecimento. Lembra que a gente traz de outras encarnações conhecimento, recordações acumuladas no curso das anteriores existências. Nós temos essas recordações. Às vezes algum sonho é uma recordação de alguma vida passada, ou um insight, uma visão. A gente às vezes tem isso, né? A gente tem uma visão de alguma coisa de uma vida passada, tá? Um mundo completo de ideias, de faculdades, de energias, que envoltório carnal oculta e se apaga, mas que despertam e entram em ação no sono normal e no sono magnético. Nosso sono acontece isso. A gente vê coisas da vida passada, a gente vê coisas futuras, a gente vê o mundo espiritual. É muito bacana a gente começar a entender um pouco os nossos sonhos, né? Jesus já dizia isso, que nós poderemos fazer coisas muito iguais ou muito melhores do que ele. Já falou isso. Se você acha Jesus, poxa, Jesus é tudo de bom, né? Tudo. Se você pode fazer coisas melhores do que ele mesmo diz. Então, para isso, basta a gente conhecer, né? Cada vez mais, encarnações, a gente nesse autoconhecimento. Então, hoje nós vamos ver letargia e catalepsia. Esses termos têm sido empregados para designar diversos estados, tanto espontâneos quanto provocados, nos quais característica comum é a diminuição do quê? Da motilidade voluntária
e da sensibilidade nervosa, fato que pode chegar até mesmo a uma aparente suspensão de todas as funções vitais. O que é isso? Bom, pode diminuir as funções do organismo, como também dá a impressão que está morto, né? Nós vamos ver que a letargia, a catalepsia é uma das formas também de emancipação da alma, tá? Na época lá de Kardec, considerava-se a letargia a apresentação mais aguda desse estado, que é a primeira catalepsia, mais, vamos dizer assim, não é que é superficial, mas é a primeira ali, alguns membros ficam adormecidos, mas a letargia é total, né? Total, parece que está morto. Então o letárgico, vamos ver, ele nada vai ouvir, nada vai sentir, não vê o mundo exterior, a própria consciência às vezes se apaga, apresenta-se num estado que se assemelha ao quê? À morte. A morte. Então aparenta estar morto. Então letargia, lá no Livro dos Espíritos, significa um estado de perda temporária da sensibilidade e do movimento, em que o corpo parece o quê? Morto, no quais os sinais vitais se tornam quase imperceptíveis. A respiração reduz bastante e a pessoa pode ser tomada como morta. Hoje nós temos aparelhos, a medicina evoluiu bastante, que vai dar quando a pessoa está morta ou não. Em alguns centros, só em lugares mais distantes, que isso talvez não tenha um recurso da medicina, mas se sabe quando está morta ou não. Mas é como se tivesse morto, enganava muita gente, né? Tempos passados, e ainda em alguns locais remotos também engana, né? Nós vamos ver que a médium, essa médium, gente, eu tenho um carinho por essa médium, chama Ivone de Amaral Pereira. Eu já falei sobre ela aqui em algum desses nossos encontros. É uma médium brasileira e quase ela foi enterrada viva na infância por ter sido considerada morta pelos médicos. Isso se chama letargia. É interessante essa história porque naquele tempo ali de Ivone de Amaral Pereira, punham os caixões dentro da casa, né? Velavam as pessoas dentro da própria casa da pessoa. E se eu não me engano a história é essa. E ela, bebezinho, o bebê, aparentemente estava morta. E estava na sala, sendo velada. E a mãe, em muito desespero, fazendo uma oração desesperada para Nossa Senhora, né? Desesperada para Nossa Senhora, no quarto, muito. Quando ela acaba a oração, o bebezinho chora, volta à vida, né? Ivone de Amaral Pereira. Em muitos momentos da vida dela, como ela já sabia disso, que ela tinha isso, né? Aconteceu. É uma extraordinária médium, uma médium espetacular. Escreveu aquele livro que eu acho que eu já falei para vocês, que é Memórias de um Suicida, que é o caso de um suicida. A gente tem que estar sempre vendo que é o caso de um suicida. Também acho que uma época passada, aí, não sei se vocês lembram, não sei a idade de vocês, né? Até desmentiram há pouco tempo que não aconteceu isso. Um artista que era um galã, chamado Sérgio Cardoso. Lembra disso? Eu lembro, eu era pequena e ele era um galã da novela, um artista mais assim. E ele também sofreu esse tipo de coisa, letargia, acordou dentro do caixão, né? Acordou dentro do caixão. E uma vez, aqui em São Paulo tem um cemitério muito grande, enterram covas coletivas, né? Vão abrindo as covas. E eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que eu gostava muito, queria muito bem, e ela desencarnou e foi enterrada nesse cemitério. E eu fui nesse cemitério. É assim, meio chato a gente ir nesse cemitério, porque eles vão abrindo covas aqui em São Paulo e vão colocando caixão um atrás do outro. Aquilo ali é meio esquisito, né? Eu achei estranho ali. Mas quando eu estava saindo, né? Acabou o enterro, eu estava andando ali pelo cemitério e comecei a escutar uns gritos. Não eram espíritos não, tá, gente? Porque a gente consegue, às vezes não dá para distinguir, mas eu comecei a escutar um grito: socorro, me tira daqui. Isso aí foi nos idos de 1990. E começou a gritar: socorro, 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 me tira daqui.
e vinha ali de uma sepultura. Bom, eu fui imediatamente na administração avisar. E nós fomos lá, eu não fiquei, né? Mas tinha uma pessoa viva enterrada ali dentro daquele túmulo, tá? Então, às vezes acontece isso, enterrar vivos, né? O que é esse vivo? É a letargia, que parece que está morto, morto. Em alguns lugares hoje a medicina evoluiu com esses eletroencefalograma, sabe mais ou menos isso aí que não acontece, né? Mas em alguns casos, em alguns lugares não tem isso, pode acontecer, né? Chama-se letargia, tá? Então, catalepsia, lá para Kardec, é uma espécie de letargia parcial. Não é total. Total é quando parece morto, né? Que atinge apenas alguns órgãos do corpo e que pode não prejudicar a comunicação com o seu portador, que poderia ter esse estado induzido pelo magnetismo animal, passes, como dizemos hoje. Então pode levar esse estado de catalepsia através de passes, de alguma coisa assim, né? Mas não está morto, né? Como a letargia que parece que está morto, que eu quero dizer que parece que está morto, né? Então a catalepsia é a suspensão parcial ou às vezes total da sensibilidade e dos movimentos voluntários, conforme a intensidade menor ou maior do estado cataléptico, tá? É a catalepsia. Caracteriza esse estado, como dissemos, a perda mais ou menos completa da sensibilidade externa e dos movimentos voluntários, acompanhando de extrema rigidez dos músculos, tá? Isso é a catalepsia. Eu já vi uma pessoa nessa situação, eu já vi como ficou ali, cataléptico, tá? Nunca vi letárgico, não sei se você já viu um caso desse, mas cataléptico eu já vi, tá? E dentro da letargia, em qualquer de suas modalidades, que se inclui os casos de mortes aparentes registrados na história e também nas escrituras. Lembra lá as histórias? Nós vamos ver daqui a pouco algumas histórias que tem nas escrituras. Que escrituras? Na Bíblia. Na história também, casos de letargia, tá lá, né? Então ensina aqui o Espiritismo que os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor passa, embora não possam exprimir o que estão observando. Aparentemente, como nós vimos anteriormente, eles não ouvem nada, mas na realidade eles estão ouvindo sim. Eles estão ouvindo o que está acontecendo, tá? O cataléptico e o letárgico. Mesmo caso de coma, né? Eu tive um grande amigo aí que ficou em coma durante 21 dias e ele escutava tudo, gente. Tudo que aconteceu, vários casos, né? Eu conheço muitos médicos, enfermeiras e coisa, contava isso para mim. Muitos casos aí de coma, eles escutavam até as maldades que o enfermeiro estava falando para ele. Não vou contar aqui. Mas as maldades ele reconheceu, assim como ele também reconheceu a médica que estava dele rezando por ele. Ele lembra de detalhes, né, do coma. Por isso, quando você for visitar alguém em coma, cuidado com o que você fala. Recomendo sempre você fazer uma oração, pedir pela melhora da pessoa, conversar com ela que ela vai sair daquilo, para ela voltar, nós estamos esperando ela de volta, sempre com palavras de conforto para as pessoas que estão em coma e de força, porque elas escutam tudo e sabem quem é que está falando, né? Em coma. Então, essas percepções se devem ao espírito que tem plena consciência de si mesmo, né? E das coisas que estão ocorrendo, mas não pode comunicar-se em face do estado especial que acometeu o veículo corporal. Ele não consegue. O veículo corporal está atingido, ele não consegue se comunicar. Então lá no Novo Testamento, sabe o que é o Novo Testamento? Lembra o Novo Testamento? Onde está lá a história de Jesus, Novo Testamento? Tem o Antigo Testamento. Lembra a Bíblia dividida? Lá no começo das nossos encontros, que nós falamos sobre a visão geral da Bíblia, lá do Novo Testamento, refere casos de ressuscitação que se tornaram célebres ao tempo de Jesus. Lembra disso? Então, como os episódios que envolvem o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo,
Eu não vou contar os episódios aqui, quem sabe a gente conta mais pra frente isso aí. Né, a filha de Jairo, e Lázaro, que todo mundo conhece, irmão de Marta e Maria. Então, na realidade, Jesus, com a capacidade que ele tinha, grande, ele sabia que eles não estavam mortos. Por isso, estavam em estado letárgicos. Aparentemente, mesmo na escritura, ele fala isso. Lá para a filha de Jairo, não, sua filha não está morta, está morta. Ele sabe disso, todo mundo, como não? Tá todo mundo morta, todo mundo vendo que ele está morto. Ele, não, ela está morta. Ele traz, ressuscita. Veja, como é que a gente só tem a ressuscitação, só é possível se a morte não está completa. Né? Se já morreu o indivíduo, não tem como trazer de volta. É simples assim, não tem como trazer de volta, porque senão você está indo contra uma lei de Deus, que nós vamos estudar mais para frente, chamada lei da destruição, né? E Jesus, ele veio dizer que ele não veio destruir a lei, né? A lei de Deus, ele não veio fazer isso. Qual é a lei de Deus? Nascer, viver, morrer, essa é a lei. Ele não veio fazer isso. Então, aquele momento ali, aquelas pessoas estavam nesse estado letárgico, mas Jesus, com toda a capacidade mediúnica, toda a capacidade que ele tinha, que é extraordinário, né? Jesus a gente pode falar que é médium, mas ele é o médium de Deus. Olha que lindo isso. É o médium de Deus. Tinha total união com o Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus é isso. Nós também vamos chegar lá, hein, gente? Nós também vamos chegar lá, né? Jesus já falou, comecei aqui falando, nós vamos fazer muito mais do que ele disse isso, nós também vamos chegar a esse nível espiritual. Se Deus quiser, nós estamos trabalhando para isso. Então a ressuscitação só ocorre quando não está morta, né? Então hoje nós vamos parar por aqui. Na próximo encontro nós vamos falar sobre sonambulismo. Sonambulismo, já viu alguém com sonambulismo? Hein? É interessante, já viram casos aí de sonambulismo? Pois é, nós vamos ver que também é outro estado aí de emancipação da alma. Então, bons estudos para vocês, espero que tenham entendido o que é catalepsia e letargia. Letargia é aparente morte e catalepsia é parcial, alguma parte parcial, pode até às vezes ser total, mas é parcial, tá? Então, vamos assim, parando por aqui. E vamos continuando os nossos estudos. Vamos estudando aí, hein, gente? Nada de preguiça, hein? Tô acompanhando vocês. Tô acompanhando você através dos meus sonhos, né? No meu sono, saibam disso que eu vou fazer uma visitinha para cada um aí. Cada um. E você principalmente, hein? Você que tá aí, eu tô lá vendo se você tá estudando, tá bom? Bons estudos, gente.